Pessoal, retornaremos agora ao conteúdo da nossa primeira aula, falando neste momento sobre frequência cardíaca e prescrição do exercício aeróbio. Como prescrever o exercício e como comparar o desempenho aeróbio entre indivíduos distintos. Certamente você já ouviu falar aqui da frequência cardíaca máxima e do consumo máximo de oxigênio, que são utilizados em alguns momentos para a prescrição e até comparação de desempenho entre indivíduos diferentes. Iremos nesse vídeo tratar um pouco sobre a inconsistência que os dados revelam em relação à comparação de desempenho entre os indivíduos, entre pessoas diferentes. E também falaremos de algumas limitações relacionadas à usabilidade dessas variáveis até para o controle do próprio indivíduo, tá certo? Elas são aplicáveis, mas existem algumas limitações aí também neste momento. Então, é o seguinte, quando a gente fala de frequência cardíaca e está pensando em avaliar a frequência cardíaca máxima, identificaremos que, para acessar essa frequência cardíaca máxima, também iremos utilizar da mesma abordagem de teste incremental que foi apresentada no primeiro vídeo. Então, com o passar do tempo, aumenta-se a intensidade do exercício e verifica-se o comportamento da frequência cardíaca. Temos aqui o resultado da avaliação de 2 indivíduos. Vejam que consideraremos frequência cardíaca máxima aquilo que é o platô na frequência cardíaca. O que é esse platô na frequência cardíaca? Perceba que, ao passo que o exercício aumenta a intensidade, a frequência cardíaca dos indivíduos está aumentando. Só que, para o sujeito 2, na linha azul, ele vai chegando a determinado ponto e, mesmo aumentando a intensidade do exercício, essa frequência cardíaca não se eleva, mas ela cria um platô. Ela não tem mais uma grande taxa de aumento, nem uma taxa de aumento ali que seja considerável. Então, a gente cria um platô. A mesma coisa aqui é identificada para o sujeito 1. Então, também há um platô nesse aumento da frequência cardíaca. Então, mesmo que a gente continue aumentando a intensidade de exercício, ele não vai aumentar a quantidade de contrações realizadas pelo seu miocárdio. Então, o miocárdio ele tem um ponto máximo de trabalho. E isso é o que tenta ser identificado durante um teste de frequência cardíaca máxima. Aí, existem algumas curiosidades. Durante algum tempo, ou até em dias de hoje para algumas pessoas, utiliza-se a frequência cardíaca máxima para determinar zonas de intensidade do treino. Como, por exemplo, indo de muito leve, de 50% a 60% da frequência cardíaca máxima, a um treino máximo, de intensidade máxima, de 90% a 100% da frequência cardíaca máxima. Como é feito isso? O sujeito é submetido a um teste incremental para determinar o valor máximo da sua frequência e, a partir desse valor máximo, calcula-se aí o que significa 50%, 60%, até 100% da sua frequência cardíaca máxima. E, a partir desses valores, se prescreve o treinamento aeróbio. Outra coisa que a gente tem que notar, será que realmente esses percentuais revelam essas intensidades que estão demonstrando aqui? Por exemplo, de 50% a 60% da frequência cardíaca máxima, será que é exercício muito leve para todo mundo? Será que 70% a 80% é moderado para todas as pessoas? Tá certo? Então, essa é uma discussão que pode ser feita também. Então, se realmente essas zonas de intensidade da frequência cardíaca revelam intensidades que realmente são delimitadas ali como utilizando o limiar anaeróbio, que antes do limiar anaeróbio, exercício leve, de baixa intensidade, no limiar anaeróbio, moderada intensidade, e a partir dele teremos aí um exercício
de intenso a exaustivo. Então, um exercício pesado. Outra coisa que é feita a partir da frequência cardíaca máxima é que utiliza-se em alguns momentos para distinguir ali o desempenho de um indivíduo e de outro. A meu ver, isso não está colocado de forma correta. Por que não? Verifica nesse exemplo aqui que fizemos para você. Os dois indivíduos, eles cessaram o exercício em mesma intensidade, 310 watts. No entanto, a frequência cardíaca máxima deles é diferente. Ou seja, é a frequência cardíaca máxima que distingue o desempenho entre um e outro. Além disso, se o voluntário, o sujeito 2, for um voluntário mais velho, será que isso influencia também a sua frequência cardíaca máxima? Será que ele suporta ainda o mesmo tipo de carga no exercício que o outro voluntário, mas a sua frequência cardíaca máxima não alcança valores maiores só pelo fato do processo de envelhecimento e essa diminuição da nossa capacidade contrátil aí do miocárdio? Então, isso deve ser levado em consideração quando falamos em diferenciar desempenho entre um sujeito e outro. Aqui eu trago um estudo para vocês da década de 1980. Então, é um estudo realizado lá em 83, tá certo? Que é muito interessante. Foi realizado com 20 voluntárias e elas foram todas submetidas a 2 testes incrementais. Um teste incremental para determinar o limiar anaeróbio e um teste incremental para determinar a frequência cardíaca máxima. Por que são 2 testes diferentes, Giovanni? Primeiro passo. Quando a gente está investigando o limiar anaeróbio, veremos mais à frente que algumas respostas fisiológicas elas são utilizadas para a avaliação. E para uma resposta adequada, necessitamos aí de estágios de teste com duração um pouco maiores, em torno de 3 minutos, para cada intensidade de exercício. Já em testes voltados à potência aeróbia, um teste que eu vou determinar também a minha frequência cardíaca máxima, eu vou demonstrar o seguinte: a partir desse teste, eu tenho espaços de tempos menores em relação aos estágios. Então, os meus estágios são mais curtos, em torno de 1 a 2 minutos em alguns casos, mas normalmente testes de 1 minuto para cada estágio, até alcançar aí a frequência cardíaca máxima ou o VO2 máximo. Então, por isso, 2 testes distintos, tá certo? Para que não influenciasse também, né, aí o desempenho da frequência cardíaca máxima em um teste que se avalia o limiar anaeróbio, por ele demorar bem mais tempo. Então, é o seguinte, o que é que foi a pergunta aqui nesse trabalho, né? Será que as intensidades percentuais da frequência cardíaca máxima, como vemos aquelas zonas de intensidade, elas diferenciam corretamente os domínios de intensidade do exercício? Será que, a partir do percentual da frequência cardíaca máxima, estamos prescrevendo corretamente? Esse é o ponto. Então, os autores eles compararam os percentuais da frequência cardíaca máxima com as intensidades do limiar anaeróbio para cada voluntária. Então, ele verificou o seguinte, foi lá, fez o teste máximo para a frequência cardíaca e encontrou 100% dessa frequência cardíaca. E agora ele está comparando se o percentual calculado nesse 100% da frequência cardíaca corresponde a uma intensidade de exercício que esteja acima do limiar anaeróbio ou abaixo do limiar anaeróbio para cada voluntária. Então, essa tabela aqui abaixo, ela demonstra o seguinte: o número de voluntárias foi 20, tá certo? E teremos a distinção delas em relação a estarem abaixo do limiar em um determinado percentual da frequência cardíaca máxima ou de estarem acima do limiar. Verifiquem que, eles dividiram aqui do 70% a 90% da frequência cardíaca máxima e relataram para a gente
quantas voluntárias estavam acima do limiar anaeróbio, naquela intensidade, e quantas estavam abaixo. Então, veja, entre 70%, que era o exercício moderado, estavam todas em exercício moderado, essas 20. Então, aqui, aquela prescrição ali pela frequência cardíaca funcionaria ainda corretamente. Aí a gente começa a ter, também algumas distinções. Então, a gente começa do 75, a gente já passa para a intensidade supralimiar. Se o moderado estava de 70% a 80%, veja que existem pessoas que vão estar acima do limiar anaeróbio, mesmo quando você prescreve a 70% a 80% da frequência cardíaca máxima. Então, quer dizer que o valor de percentual da frequência cardíaca máxima irá apresentar variabilidade em relação às pessoas que podem ou não estar acima do limiar anaeróbio. Repetir uma coisa muito importante aqui, gente. Essa fala é destinada a uma relação de precisão de avaliação, tá certo? De utilizar a melhor medida para a prescrição do exercício. Não é de falar assim, não use mais nunca a frequência cardíaca. Não, use, mas use associado às intensidades que você avalia durante um teste de limiar anaeróbio, tá certo? Então, esse é um ponto que deve ser colocado em consideração. Outro indicativo aqui, é que a frequência cardíaca máxima, ela não representa a avaliação de limiares metabólicos. Porque se ela não representa uma avaliação de um momento em que meu metabolismo está produzindo mais energia aeróbia e depois ele pede um auxílio do sistema anaeróbio, se ele não avalia isso, é difícil determinar intensidades de treinamento que realmente estejam adequadas para uma generalidade de sujeitos. Então, verificaremos que alguns realmente se encontrarão acima do limiar, mesmo naquelas intensidades que se diz que é abaixo do limiar ou que é uma intensidade de limiar. Então, isso é um ponto conflitante quando a gente utiliza esse tipo de ferramenta. Tirando a dúvida ainda, você poderia se perguntar, tá certo, mas existe a frequência cardíaca de reserva, que tem um melhor ajuste com o VO2 máximo, E aí, se utilizasse a frequência cardíaca de reserva? Os autores também verificaram essa possibilidade. E eles foram lá, fizeram um cálculo da frequência cardíaca de reserva e determinaram quanto seria a 60%, 70%, até 90% dessa frequência cardíaca de reserva para a prescrição do exercício. E aí, novamente, eles compararam com os valores encontrados no limiar anaeróbio e verificaram o seguinte, já existe uma variabilidade aqui dos resultados desde 60% da frequência cardíaca de reserva a os 90%, lógico. 90% é esperado sim que se esteja acima do limiar. Mas e as outras intensidades? Será que todas essas pessoas que estariam a 70, 75 da frequência cardíaca de reserva, elas deveriam aí estar abaixo ou acima do limiar? Por que essa variação tão grande no comportamento? Então, isso é interessante para mostrar para a gente que não há uma certa precisão quando utilizamos, tá certo? Um percentual da frequência cardíaca máxima ou da frequência cardíaca de reserva para a prescrição do exercício aeróbio. Acaba sendo impreciso ali a intensidade de exercício que você vai estar ofertando. Então, esse resultado ele é impreciso para a prescrição do treinamento. Então, apresenta grande variabilidade nos resultados. Logo, verificamos o seguinte, ao utilizar a avaliação da frequência cardíaca máxima, podemos incorrer nos seguintes problemas, seguintes erros. A frequência cardíaca máxima obtida no teste quase sempre não reflete a real que na prática de sua modalidade esportiva ali, um atleta esteja desempenhando. Por quê? Você pode fazer o teste em laboratório e na prática ali da modalidade esportiva,
esse atleta desempenhar uma frequência cardíaca máxima maior do que aquela que você investiu no laboratório. Então, esse é um ponto a ser delimitado. Será que realmente você prescreveu a partir da intensidade correta? Se você não conseguiu acessar a frequência cardíaca máxima verdadeira, certamente já tem uma variação naquilo que você oferta em relação à intensidade. Outra coisa é relacionado à questão fisiológica, tá certo? Então, com o processo de envelhecimento, a gente tende a diminuir a nossa capacidade de aumento da frequência cardíaca máxima. Então, a gente não vai continuar envelhecendo e aumentando a frequência cardíaca máxima. A gente acaba diminuindo esse valor. Por conta disso, mesmo que eu esteja avaliando uma pessoa hoje, passa o treinamento de 3, 4 meses, a gente avalie de novo a frequência cardíaca máxima, é muito mais provável que a gente não encontre nenhum tipo de adaptação ao valor indicado. Então, ele não vai demonstrar para a gente uma relação de desempenho aí, né, muito demonstrativa, muito clara de avaliar o nosso desempenho. E o outro passo é que, ao prescrever o treinamento por uma intensidade relativa à frequência cardíaca máxima, seja a frequência cardíaca máxima ou frequência cardíaca de reserva, pode-se estar indicando uma intensidade não ideal para o exercício, como vocês viram anteriormente. Lá quando você prescreve por um desses fatores, né, tanto frequência cardíaca máxima quanto a de reserva, você pode estar ou superestimando ou subestimando aí o valor relacionado à intensidade do exercício. Então, aquela zona de intensidade da frequência cardíaca máxima, ela não vai acontecer para todo mundo. Acontece para algumas pessoas, mas não acontece para todos. Então, pessoal, no próximo vídeo iremos aprender um pouco mais sobre VO2 máximo e prescrição do exercício aeróbio. Teremos o mesmo tipo de discussão, seguiremos no mesmo sentido. Então, muito obrigado, siga acompanhando aí o nosso curso e até mais.